Clinicamente, há pessoas que podem ser consideradas vampiros vivos, porque elas se deixaram levar pelo desejo nefasto de beber o sangue de outra pessoa. Se usar meus dentes, a pessoa que eu mordo sente dor. E o pescoço dói muito, mesmo que eu morda de leve. E aí eu tentei o lóbulo da orelha, e ali dava para furar bem, e não doía tanto. Mas também não havia tanto sangue. Há muitas pessoas no mundo que bebem sangue. Há cerimônias de sangue, gente que bebe sangue por prazer sexual ou só pela fantasia, mas há muito poucos verdadeiros bebedores de sangue. Uma das imprecisões do folclore é a de que o sol mata os vampiros instantaneamente. Esse conceito deriva de uma certa licença poética, usada para resgatar matadores de vampiros fictícios. O sol. E, no entanto, desde o início das lendas dos vampiros, elas sempre ensinaram como matá-los. Não! Você não pode me destruir! As maneiras mais eficazes: queimá-los, cortar suas cabeças ou bater uma estaca sobre seu peito, fincando-a no chão. Mas o folclore avisa que regras rígidas precisam ser seguidas. A estaca tem que ser de uma certa madeira. A cabeça precisa ser totalmente separada do corpo num só golpe. E as chamas têm que queimar o vampiro inteiro sem deixar nada a não ser cinzas. Qualquer erro pode resultar na volta do morto-vivo, ainda mais vingativo. Não há nada no mundo que possa me fazer parar. E, como Bram Stoker descobriu em sua pesquisa, para matar um vampiro é preciso primeiro achá-lo. O que não é uma tarefa simples, pois essas criaturas aparentemente podem voar, transformarem-se em diversos animais ou até desaparecer numa nuvem de fumaça. Mas o folclore oferece ajuda aos caçadores de vampiros. A maioria dos vampiros descansa durante o dia em sua própria cova. E foi assim que as pessoas começaram a escavar as sepulturas em busca de vampiros. Em termos históricos, o medo dos vampiros causou sérios problemas sociais. Quando se suspeitava que alguém estava atacando a vila ou seus habitantes, eles abriam o caixão. E naquela época, ainda não se embalsamava os corpos e o próprio processo de decomposição fazia inchar a face, que parecia viva, e alguns órgãos faziam o sangue refluir para a boca. E aí, 2 e 2 são 5. Esse defunto deve andar por aí bebendo sangue dos vivos. Uma das maiores ondas de histeria com relação a vampiros percorreu a Transilvânia em fins do século XVIII. Para pôr ordem no caos, o rei baixou uma proclamação punindo severamente quem violasse uma sepultura. Na Europa cristã, o crucifixo e a água benta foram recrutados para combater os mortos-vivos. Eu vejo o vampiro como figura do anticristo. Por isso não há maneira melhor de combatê-lo do que a figura do Cristo crucificado ou a água que tenha sido benzida, que é um símbolo do batismo, através do qual as pessoas entram na nova vida oferecida por Cristo. O padre Gregory Quayrell
da Arquidiocese Católica Romana de Los Angeles, diz saber por que tanta gente acredita em vampiros. Eu acho perfeitamente natural que as pessoas se entreguem a esse fascínio. Algumas pessoas, tenho certeza, sofrem de uma obsessão com o assunto da morte e da vida após a morte, como é apresentada na lenda dos vampiros. O medo dos vampiros pode ainda hoje resultar na morte de um suspeito. Houve um caso recente no interior do México onde mulheres suspeitas de serem feiticeiras e vampiras foram atacadas, mortas e mutiladas, sendo deixadas em campo aberto. Nas áreas mais afastadas, eles ainda fincam uma estaca no corpo e batem bastante, de maneira que ela não possa sair. Os pesquisadores acreditam que muitas lendas de vampiros foram baseadas em pessoas que foram enterradas vivas por engano. Isso não era raro durante as pragas, quando havia urgência para enterrar os contaminados. As pessoas pareciam ter morrido. Era uma espécie de morte simulada e eram enterradas. E depois se descobria que não haviam morrido. Os caixões apareciam arranhados por dentro. E você abre aquela sepultura depois de uma semana e o corpo mudou de posição, ou mostra horror na sua face, ou está ensanguentado porque se feriu ao tentar fugir de seu próprio caixão. Isso pode ser interpretado como se esse corpo fosse um vampiro que tinha acabado de beber o sangue de alguém. No início do século XIX, nos Estados Unidos, às vezes se enterrava um sininho de prata junto com o corpo. Os registros da cidade de Nova York mostram que em 1803, de 1.200 corpos enterrados com sinos, 6 pessoas foram salvas quando seus caixões foram exumados ao se ouvir um sino tocar. Fim da primeira parte.